Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Estão despertos? Despertos nessa manhã? Alegres, fortes, firmes, perseverando no jejum de Daniel? Amém, glória a Deus. Bem, eu tomei conhecimento, não sei quanto tempo atrás, e também não me lembro a fonte da informação, se foi um periódico, se foi um texto, se foi uma pesquisa, mas eu me lembro que me chamou a atenção de que um discurso, né? Um discurso, um texto, normalmente as pessoas elas não têm a capacidade de absorver 100% daquilo que está sendo ministrado, né? E eu diria que talvez, aliás, eu não, essa pesquisa ou essa informação aponta que talvez algo em torno de 10% de tudo o que é falado é de fato absorvido pelo ser humano no seu intelecto, né? Isso, na verdade, é o que os homens dizem, baseado em pesquisas empíricas ou não, mas eles chegaram a essa conclusão. Mas, na verdade, eu diria que quando nós estamos falando da palavra de Deus e há um coração quebrantado, né? Quando estamos falando da palavra de Deus, que é poderosa, e estamos falando de um coração quebrantado, eu diria que esse estudo, ele não é verdadeiro, né? Porque a gente tem a capacidade de absorver 100% daquilo que Deus está falando por meio de uma palavra, de uma mensagem, né? E ao longo desses últimos meses, né, nessa estrada da maturidade que nós estamos caminhando, eu tenho dito, obviamente, que isso não é um versículo da palavra de Deus, mas é algo sustentadíssimo pela palavra de Deus. Eu tenho falado que, você já escutou, né, e se nesse mês, nesse ano, nós estamos fechando março, portanto, nós devemos ter passado 12 domingos, se não estiver errado, vocês já devem ter escutado mais do que 12 vezes, né? Eu dizia para a igreja que as nossas decisões, elas são importantes. E as nossas decisões apontam para aquilo que nós queremos ser, quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher em nossas vidas. Então, por exemplo, essa é uma verdade, que se com o coração quebrantado recebemos, ela é 100% entendida e absorvida. Não porque seja pequena, mas porque é uma verdade e com o coração quebrantado, a gente aceita, né, de bom coração aquilo que está sendo ministrado. E nessa manhã eu quero falar de um fator poderoso que pode tornar realidade essa afirmação que eu faço diante da igreja, ou pode destruir, né, a consumação de coisas boas em nossas vidas, né? As nossas decisões apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher, né? Então, eu não vou dizer qual é esse fator agora, mas eu vou convidar você, prometo, sim, sim, não, não, né? Então, o meu sim, para após divulgar, compartilhar o versículo da Bíblia, dizer qual é esse fator importantíssimo que deve ser nutrido dentro de nós para que a gente possa ser virtuoso e ser instrumento para a glória de Deus, alegrar o coração de Deus e estarmos com o selo da aprovação de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em João no capítulo 16, apenas um versículo. João, capítulo 16, verso número 33. João 16, quem está com o celular ligado, por favor, desliguem. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, né? É o último versículo desse capítulo, né?
Vamos ler? Vamos lá. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Apenas esse versículo. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Deus, nessa manhã pela tua palavra que é poderosa para separar aquilo que vem do Senhor e aquilo que, Pai, não edifica, não convém dentro de nós. E nessa dispensação e nessa certeza, Pai, nós queremos mais uma vez rogar a Ti nessa manhã, que o Senhor venha com liberdade trabalhar, Pai, no nosso coração e na nossa mente, para poder, Senhor, nos alavancar em pensamentos, decisões, comportamentos, atitudes, no caráter que alegram, de fato, o Teu coração. A Tua boa obra, ela pode já ter sido iniciada em nossas vidas, mas ela não foi conclusa. E por isso, Deus, ainda estamos nessa estrada onde o Senhor tem total legitimidade e autoridade para poder falar, ministrar, mexer em nossas estruturas e fazer aquilo que apraz ao Teu coração. A Tua palavra não voltará vazia nessa manhã para a sala do trono da Tua graça. Sim, eu declaro nessa manhã, acreditando, Deus, no poder da palavra, porque falo em nome de Jesus. E declaro que nenhum espírito imundo, nenhum espírito de confusão, nenhum sentimento daninho, nada nem ninguém tem poder para restringir, limitar, diminuir aquilo que o Senhor vai fazer, Deus, nessa manhã em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja, Pai, nas Tuas mãos. Tens liberdade, Senhor, para trabalhar em nossas vidas e alcançar, Senhor, a profundidade do nosso coração, para que possamos, Deus, eventualmente nos libertar de cativeiros. Mas mais do que isso, fortalecer a nossa fé e a nossa conduta, porque já não somos mais inocentes no conhecimento da Tua palavra, mas com bom, Senhor, a ser irrigados pela Tua palavra, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, Deus, na certeza de que o Senhor inclina os seus ouvidos e que nada diferente, Pai, da Tua bênção chegará sobre nossas vidas nessa manhã. Assim oramos. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, eu não sei se com essa introdução pequenininha que eu fiz, vocês já conseguiram desvendar o mistério, né, do que eu de fato quero falar nesta manhã como um fator poderoso para as nossas vidas. Bem, eu quero falar sobre motivação. Hoje o tema da palavra é motivação, mas longe de acreditar que neste altar tem um coach. Longe de acreditar que neste altar tem um coach. Eu sou um pregador da palavra. Então eu vou te motivar na palavra. Amém? Pelo dicionário, motivação ou motivo em ação é o seguinte, preste atenção porque é complexa essa definição, né? Vamos lá. É um conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta ou o procedimento moral, seja ele bom ou mal, de um indivíduo. E complementa a definição do dicionário dizendo que, geralmente, esses motivos são definidos como necessidades, desejos ou impulsos oriundos do indivíduo que dirigem ou mantêm o comportamento voltado para o objetivo. Bem, eu não sei se fazendo uso do dicionário eu facilitei ou eu compliquei, né, a vida de vocês nessa manhã, né? É claro que cada um tem a sua definição do que é motivação, apenas eu quis fazer uso do dicionário. Mas em termos práticos eu diria que motivação é aquilo que move a pessoa em direção a uma ação, aquilo que muda, aquilo que provoca ou impele o nosso próprio ser, né? Há uma tomada de decisão, há um posicionamento, há um sentimento, há um pensamento, né? Nós somos conhecidos diante dos homens pelo quê? Pelos nossos frutos, certíssima igreja. Mas Deus nos conhece antes desse estágio. Deus nos conhece pelo coração.
pelos motivos em ação presentes em nós. Aquilo que homem nenhum vê, Deus vê. E por isso nós não conseguimos esconder do Senhor quem nós realmente somos. Que tipo de realidade está em nós? Que tipo de comunhão e aliança nós temos com Deus? E isso, eu diria que é extremamente importante, porque quem nos dá a aprovação ou o direito de usufruir do melhor desta terra é Deus. Não são os homens, líderes, nem pastores. Então, essa informação ela é extremamente importante. Irmãos, nós não podemos fazer parte dos grupos de pessoas que existem desde todo sempre, como na época também de Jesus, cujas motivações para estar procurando o Senhor, o Mestre, Cristo, sejam por provisão, para resolver problemas pessoais, para ser curado, apenas para a salvação. E aí eu diria, talvez que se Deus abolisse o inferno, é provável que essa pessoa deixaria de seguir Jesus. Porque alguém que só procura Jesus pela salvação, se Deus abole o inferno, não tem mais motivo em ação para essa pessoa que só procura Jesus por conta da salvação. Ou ainda, uma motivação superficial de simpatizante, que procura Jesus porque se sente bem perto dele. Vai tudo bem quando a palavra lhe convém. Vai tudo bem quando a ministração versa sobre vitória e prosperidade. Mas quando o discurso é duro, quando é confrontada na palavra, quando a verdade ela é explicitada, não está mais disposto a ouvir, não tem mais motivação para vir ao culto, abandona Jesus, abandona a igreja. E talvez você esteja pensando e quase dizendo para mim assim: pastor, você é muito exagerado. E eu devolvo para vocês: será? Então vamos ver o que a palavra diz. João, no capítulo 6, verso 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, e eu vou dizer quais são tais palavras, porque um texto fora do contexto é um pretexto, então fique calmo, vou lhe dizer, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Diz a palavra de Deus, no versículo 60, do capítulo 6, do Evangelho de João. Jesus, ele chamou a multidão a esquecer-se de peixes e pães para receber o pão da vida. E comer o pão da vida significa se tornar participante da natureza de Jesus. Significa desenvolver o caráter de Cristo. E essa foi a dura mensagem. Essa ainda tem sido uma dura mensagem para muitos. Desenvolver o caráter de Cristo, desenvolver uma transformação total de vida e de caráter. E, consequentemente, a popularidade de Jesus, lá no Ibope, que aconteceu no Ibope lá do passado, despencou. Mensagem dura. E quantos pastores, líderes, servos, estão preocupados com suas popularidades caírem e não pregam e não dizem o que precisa ser dito à igreja? E no verso 66, eu deixei lá uma pergunta em aberto, né? Será que o que eu estou falando é exagero meu? Eu dei só um introito, uma introdução, mas agora no versículo 66 tem tiro de misericórdia para você ver que de fato não é será, é. Está escrito o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram no passado
e hoje continuam abandonando igrejas por divergências ditas doutrinárias, mas que na verdade são derivadas de um coração de pedra, de um coração carnal, de um coração resistivo, de um coração insensível, de um coração vingativo, de motivações erradas. E nós precisamos fazer parte, não desse grupo de pessoas, desses 5 grupos de pessoas que eu relatei, que busca Deus apenas pela provisão, pela cura, pela libertação, pela salvação, por necessidades pessoais. É preciso, antes de mais nada, reconhecer que nós dependemos de Deus, sim, para tudo, tudo, mas que buscamos a Deus porque temos prazer em estar com Ele, porque fazemos parte, ou devemos fazer parte do grupo de adoradores. Um grupo mais interessado em oferecer algo a Deus do que pedir, porque nada se compara com a presença de Deus. Jesus tem tudo o que você precisa: paz, descanso, alegria, prosperidade, pureza. Mas o segredo da nossa carreira espiritual é buscar a sua face e não as suas mãos. Queira o que Jesus realmente oferece: o privilégio de negar a si mesmo, tomar a cruz e morrer por ele. Jesus, ele não é o meio para a realização dos nossos desejos egoístas, mas ele é o Rei eterno que merece nossa adoração e a nossa obediência para todo sempre, já não sendo mais inocentes no conhecimento da palavra de Deus. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, que fique claro isso, ponto pacífico. Mas isso requer de nós consagração. Não é de qualquer maneira. Não é fazendo o que acha mais reto ser feito. Se você não estava na escola bíblica dominical nessa manhã, eu disse para a igreja que lá o último versículo do livro de Juízes diz que o povo de Israel simplesmente fazia o que achava mais reto ser feito. Afinal de contas, eu tenho cérebro, que não é somente para cortar cabelo, eu tenho raciocínio, eu tenho razão. Quantos viveram ioiô espiritual exatamente pela autossuficiência, pelo orgulho, vaidade? E aí faziam o que achavam mais reto ser feito, e lá estava o selo da reprovação de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. E eu vou repetir, isso requer de nós consagração. Não se trata apenas de fazer o certo, mas como e por que nós o fazemos. O que está intimamente ligado e relacionado com o quê? Com os motivos em ação presentes em nossos corações. É por isso que a análise do que é certo ou errado passa por avaliar as nossas atitudes em relação ao que tem nos influenciado nas tomadas de decisões. E de forma prática, isso nos faz pensar em 3 questionamentos que podem nortear a nossa autoanálise. O primeiro questionamento é: o que está no coração? O que está no meu coração? A Bíblia deixa claro que a motivação do nosso coração revela o que há no nosso interior. Por isso a recomendação em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda que nossas atitudes pareçam corretas, elas podem refletir intenções ruins, sim. Nós podemos fazer a coisa certa por motivos errados, ou fazer a coisa errada por motivos certos. Mas ao passar pelo crivo de Deus,
Aquilo que até parece bom aos nossos olhos pode revelar um pecado oculto do nosso coração. O segundo questionamento é o que influencia o coração. O primeiro, o que está no coração. O segundo, o que influencia o coração. E a Bíblia vai também nos ensinar ou propagar o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Podemos ser influenciados por ações externas e espirituais, mas ainda assim somos totalmente responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Não adianta dizer, foi a cobrinha, foi a Evinha. Somos nós responsáveis. Não cabe em nossa defesa justificarmos os nossos erros, tendo por base aquilo que nos inspirou. Por isso a importância de manter uma atitude, vamos dizer o termo, ensinável. Uma atitude ensinável. Mas em que sentido? Porque ninguém, preste atenção no que eu vou dizer agora, ninguém é suficiente maduro ao ponto de não ser também convencido de forma maligna a ações ou omissões que em nada refletem a vontade de Deus. Precisamos ter uma atitude ensinável. Não somos donos da verdade nem da palavra. Somos pecadores. E por isso, seja a palavra de Deus o norte em todas as nossas decisões. E o terceiro questionamento, como avaliar o coração, né? Ainda que a responsabilidade seja nossa, nós não podemos fazer isso sozinhos. Sim ou não? Sim. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós, para reconhecermos o que está por trás das nossas escolhas. E aí eu diria que trata-se de um posicionamento pessoal, consciente e constante de autoanálise, para termos condições de nos conduzir de forma reta e aprovada diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios que peca quem é precipitado. A palavra de Deus nos mostra de maneira clara que peca quem toma decisões unilaterais. A palavra de Deus já nos mostrou uma história, homens e mulheres que simplesmente viveram nos seus achismos, aquilo que achavam mais reto ser feito, e quantos sofreram por conta de seus pecados, quantos viveram de maneira reprovada diante dos olhos de Deus, quantos não demonstraram a glória de Deus quando nós somos. Isso faz parte da nossa identidade. A nossa identidade é essa, sermos instrumentos para a glória de Deus. A nossa identidade é sermos testemunhas de Cristo. A nossa identidade é sermos obreiros aprovados. Essa é a nossa identidade. Para que você possa entender a relevância da motivação. Em 1 Coríntios capítulo 13, há um bom exemplo disso. Nessa passagem, o motivo em ação é o amor. E a palavra de Deus vai nos dizer, lá nos versículos 1 e 2, o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas ainda que eu tenha o dom da profecia, mais ou menos como se estivesse dizendo assim, ainda que eu busque com fervor experiências sobrenaturais de Deus, ainda que eu busque experiências sobrenaturais de Deus. Vamos continuar. E saiba, verso 2, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, e continua dizendo no verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Esse mesmo capítulo 13 vai dizer que de nada valerá se não tiver amor. O amor
aqui é a motivação, é o motivo em ação presente ou que deve estar presente em nosso coração. Amor a Deus, expresso de que maneira? Com um texto de novela? Não. A palavra de Deus vai dizer outra coisa. Por meio da obediência. Amor a Deus, ele se exprime, ele se revela por meio da obediência. Não adiante argumentos com a sua cultura e com o seu pedigree que tentem convencer Deus de outra coisa que a palavra de Deus diz. Amar a Deus é obedecer ao Senhor. Amar a obra, expresso de que maneira? De que maneira eu expresso o meu amor pela obra de Deus? Um comprometimento. Amor ao próximo, expresso de que maneira? Em comunhão, em unidade, em união. Quão bom é que os irmãos vivam em união, e melhor ainda, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o gabarito de Paulo, não é melhor ainda? Porém, nem tudo é mar de rosas. Nós travamos uma luta diária contra o inimigo, nós travamos uma luta diária contra a nossa própria carne, e eu já disse isso para a igreja e vou repetir: o maior inimigo nosso não é o diabo, é a nossa mente, a nossa voz interior, né? Com sentimentos e vontades carnais. E aí, apesar de conhecermos a palavra que diz, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Apesar de conhecermos a palavra de Deus que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Apesar de conhecermos Gálatas, 2 Coríntios e Hebreus, que diz, capítulo 10, verso 35 e 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A despeito do conhecimento dessas e de outras verdades e promessas, às vezes, nós ficamos frente a frente, olho no olho, em rota de abalroamento, como no mar, proa a proa com o navio, rota de abalroamento, com algo chamado desmotivação. Ou pior, somos consumidos pela desmotivação. Por conta de dificuldades ao longo da caminhada, por conta de problemas ministeriais, familiares, por conta de relaxamento espiritual, frustrações por fatos não consumados, e às vezes até mesmo pelas próprias provações de Deus, cujos propósitos foram, são e serão sempre de crescimento, de fortalecimento e de amadurecimento. E eu sinto-me à vontade para falar sobre motivação, muito à vontade, né? Eu não falo nem pela minha carreira de 35 anos, por onde andei, mas eu falo por aquilo que vivo como pastor, ou vivi como diácono durante mais de 10 anos, como pastor e como líder dos obreiros, ao manter firme o motivo das minhas ações perante o Senhor e perante a obra. A caminhada como pregador, como já doeu o meu coração pregar unidade e ver separação, pregar unidade e ver contenda, ver enfrentamento, fundamentados nos mais fracos argumentos. Como já doeu meu coração pregar santidade
e ver superficialidade, meninice, mentira, orgulho, carne prevalecendo, quando nós somos chamados a nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como já doeu meu coração pregar comprometimento e ver relaxamento, falta de preparação, falta de proatividade? Como já doeu meu coração pregar zelo e ver irresponsabilidade, descuido, faltas e atrasos na escola bíblica dominical, nos cultos? Como já doeu meu coração pregar obediência e ver resistência, indiferença, insubmissão. Como já doeu. Mas mesmo assim, eu não deixo que a desmotivação causada por fatores que transcendem o meu domínio, isso eu estou falando de pregar, né? Eu não estou falando das investidas do inimigo contra a minha pessoa e a minha família, que aí já é um outro departamento, fortíssimo também. Eu não deixo que a desmotivação causada por fatores que transcendem o meu domínio crie uma raiz danosa em meu coração. Por quê? Eu sei que isso não pode ser maior do que o meu amor por Deus, do que a minha adoração a Deus, do que o meu louvor a Deus. Eu não posso retribuir tamanho amor, zelo, misericórdia e graça com uma atitude de desmotivação. Eu não posso retribuir a responsabilidade de ser chamado para resplandecer a glória de Deus com uma vida insípida, sem gosto, uma vida obscura, sem luz, uma vida triste, sem alegria, uma vida fria, sem motivação. Não posso retribuir Deus dessa maneira. E ao olhar para o discurso de Jesus, próximo de ser crucificado, quando ele diz, ele era 100% homem, também, e ele diz, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Ou seja, Pai, é como se ele estivesse dizendo assim, Pai, a minha carne, ela já começa a sentir a dor que eu vou sofrer. Mas o meu espírito, ele é forte para suportar a tua vontade. E aí eu vejo o exemplo do que eu devo fazer na minha vida. Ser forte no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer algo que talvez não, certamente as pessoas do mundo não vão entender. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A palavra de Deus diz isso. Ser forte no Senhor. E não deixar que a carne, sob qualquer pretexto, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer justificativa, prevaleça impedindo os propósitos de Deus sejam cumpridos na minha vida. E aí eu quero lembrar a igreja, de maneira também muito clara e direta, que Deus não nos dá provas maiores do que nós podemos suportar. E às vezes parece que esquecemos dessa verdade. Deus não nos dá prova maiores do que podemos suportar. Eu quero que a igreja creia nessa palavra e refrigere a sua alma com a promessa do Senhor, lá em Isaías, no capítulo 43, verso 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas
passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. E aí faz um questionamento que parece que é para incrédulo, né? Como se fosse um 440 volts para despertar, dizendo assim: porventura não o percebeis ainda? E o versículo continua dizendo: eis que porei um caminho no deserto, eis que darei livramento e rios no ermo para saciar a sua sede. Isso é promessa de Deus, revelada na sua palavra para nós. E quão bom é fixar isso, gente, no coração. No mundo passais por aflições, passais, uma circunstância temporal pequena no tempo maior de Deus. Mas o versículo continua dizendo: mas tende bom ânimo. Eu não sei se você entendeu da mesma maneira que eu entendi, ou que eu entendo e vivo. Trata-se de uma ordem. O verbo está no imperativo, não é um conselho. Tende bom ânimo. E estar animado é estar motivado por alguma coisa. E ao fazer um paralelo com Jesus, nós vemos que o triunfo dele no Calvário aconteceu porque os motivos intrínsecos e extrínsecos o impulsionaram a vencer o martírio da cruz. E a sua maior motivação foi trabalhar com submissão e coragem e fazer com prazer a vontade de seu Pai. E assim ele, Jesus, se expressou quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem somos nós para viver diferente da identidade que nos chama como testemunhas de Cristo? Outro exemplo que Jesus nos transmitiu, importante para direcionar a nossa motivação nesta vida, foi quando ele disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 34, o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Igreja, Jesus, ele estava preocupado em agradar seu Pai, e não em picuinhas da vida, e não em formalidades, e não em vaidade, e não em glória pessoal, e não com títulos. E assim, nós devemos ser motivados com a mesma visão. Jesus sempre fez a vontade do Pai, motivado por agradá-lo por meio da obediência. E a palavra de Deus nos diz que a sua obediência, ela se estendeu até a cruz, onde ele se humilhou, tornando-se, diz a palavra de Deus, obediente até a morte e morte de cruz. E a nossa motivação, ela deve ser a mesma que a dele, a obediência, pela qual nós provamos que somos verdadeiramente dele. A obediência a Deus mostra que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Afinal de contas, Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Olha lá, a palavra se cumprindo e dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Lembra que eu disse lá no início, ou na metade, ou há pouco tempo atrás, que amar a Deus é obedecer? Está aqui. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós temos que combater o bom combate sem retroceder. Sabe por quê? Porque Hebreus, no capítulo 10, verso 39, diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E uma pessoa motivada, ela não desiste facilmente. Porque ela possui em suas mãos, no seu coração e na sua mente, uma arma poderosa. E a motivação, ela está intimamente ligada a alguns posicionamentos. Agora vamos tornar prático. Eu já disse isso aqui na igreja, eu não sou contador de história. E mais ainda, a palavra tem que ser sempre clara e prática. Porque senão a gente vai ficar naquele discurso lá da epístola de Tiago, de homens e mulheres que só ouvem e não praticam. Então, aqui no altar é lugar de ministrar a palavra prática, para que a gente seja ministrado ou confrontado pela palavra, mas viver segundo a vontade de Deus. E alguns posicionamentos práticos que têm íntima relação com a motivação. E aí não cabe a você nesta manhã questionar. Cabe a você internalizar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Não é por força nem violência, mas é preciso abrir a porta e deixar ele entrar com conhecimento da palavra de Deus. E um desses posicionamentos é perseverar e crer no poder da oração. Como um homem ou uma mulher de Deus que ora consegue nutrir a desmotivação da sua vida? Como? Nas CNTPs espirituais, isso não é possível. É claro que nós não somos perfeitos. Damos alguma brechinha e aí entra a desmotivação. Mas em tese, perseverar e crer no poder da oração nos mantém firmes contra a desmotivação. Jesus, ele deu exemplo disso em seu ministério, se isolando, acordando de madrugada, se separando dos discípulos para ter comunhão com Deus. E isso mostra que se Jesus precisou estar em constante oração em seu ministério terreno, isso não pode ser diferente de nós. E aí é que eu entro, que não sou contador de história, porque se fosse apenas um contador de história, ficaria a informação de que Jesus subiu aos montes, de que ele orou de madrugada, de que ele se isolou. Até aí estamos contando a história. E precisamos tornar isso realidade em nossas vidas. E uma análise muito direta, rápida e rasteira nos faz chegar a uma conclusão óbvia. Se ele fez isso, somos chamados a não fazer diferente. Além de tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e permanecer inabaláveis, Efésios, no capítulo 6, verso 18, complementa dizendo o seguinte: não somente revestivos de toda a armadura, mas também tome posição com toda oração e súplica, orando em todo tempo
no Espírito, para isto, vigiando. Olha aí a palavra perseverança mais uma vez. Com toda a perseverança. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. E por que pode ir muito em seus efeitos? Porque nós tocamos o coração de Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. As nossas orações tocam o coração de Deus. Desde que elas sejam simples, humildes e íntegras. Eu não preciso de uma oração decorada. Eu não preciso de um papel para ler. Orar é falar o que está no coração. A boca fala o que está cheio o coração. Quando nós oramos a Deus, não há nada mais poderoso que Ele possa nos dar. Sabe o que Ele nos dá? A sua presença. E na presença de Deus, nós tudo podemos. Nenhum mal prevalece. E o que nós precisamos, nós recebemos, porque Ele é e continua sendo Jeová Jirê, o Deus de toda a nossa provisão. E quando eu falo de provisão, eu não estou falando disso aqui não, tá bom? Estou falando de resposta. Estou falando de prosperidade espiritual, de direção, de unção, de livramentos, de vitórias, de portas abertas. A motivação, ela está ligada também. Igreja, a palavra que tem sido ministrada vem reforçando atitudes que nós não podemos negligenciar. A oração é algo que não pode dissociar da nossa vida. E nunca pode ser entendido que estamos perdendo tempo em orar. Eu tenho tanto que estudar, e aí eu deixo de orar. Eu tenho tanto que trabalhar, e aí eu deixo de orar. A oração não pode ser vista dessa maneira. Não pode. Não pode. Segundo posicionamento, a motivação está ligada à gratidão a Deus. Guarda isso. Gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E eu ouso afirmar que a gratidão, ela nos impulsiona a enxergar as bênçãos em meio às dificuldades e a encontrar motivação para seguirmos em frente. É o que a gratidão a Deus faz. A motivação, ela também está ligada a ter senso de compaixão pelos outros, a colocar em prática a palavra de Deus. Como isso contribui para a motivação em nossas vidas? Colocar em prática a palavra de Deus. Tomar ações que visam a glória do Senhor. Eu diria, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas algo que também tem uma relação direta com a motivação, que é trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Jeremias disse isso em meio à desordem em Jerusalém e ao esfacelamento do povo de Deus por conta da rebeldia, da desobediência.
E lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu não quero mais olhar para as circunstâncias do que eu estou vivendo, porque isto está assolando a minha alma. Eu digo que é como se ele estivesse dizendo isso, porque no verso anterior, 20, ele disse mais ou menos isso que eu acabei de dizer. Enquanto eu olho para o problema, eu sou consumido por ele. Assola a minha alma. E eu diria que isso foi uma decisão acertada. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E Jeremias trouxe à memória 4 atributos de Deus. Primeiro, de que Deus é misericordioso. E é mais ou menos como se ele tivesse naquela hora pensado o seguinte: por mais difíceis que sejam os meus problemas, eu não serei consumido por eles, porque eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. Quando ele anexou ao seu coração de volta a virtude de que Deus é misericordioso, é como se ele estivesse no mundo espiritual dizendo: eu sei que não serei consumido pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades, pelos problemas que me assolam. Ele trouxe à memória que Deus é fiel. Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que ele já revelou, do que ele já falou, do que ele já propagou. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz: se sou infiel, Deus permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. E isso é como se ele tivesse adicionado uma porção extra no seu coração, dizendo: por isso, ele moverá o que for preciso, o que for necessário para fazer com que a palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se cumpra na minha vida. Veja a íntima relação que ele faz. Primeiro, a ousadia: rasga suas vestes, para de olhar para o problema, traz à memória virtudes. E no momento que ele traz à memória virtudes, ele acopla, ele associa mensagens importantes ao seu coração. Ele também se lembrou, além de misericordioso e fiel, ele se lembrou que Deus é bom. Deus é bom. Bom para os que esperam. Porque a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bom para os que pedem, porque os que pedem recebem. Bom para os que buscam, porque os que buscam acham. Bom para os que batem, porque a porta se abre. E ele ainda se lembrou que Deus é soberano. E nessa hora, ele acoplou de volta ao seu coração o entendimento de que nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle, nada acontece sem a sua permissão, tudo tem um propósito. Ele lembrou de 4 virtudes, mas mensagens fortes impactaram o seu coração decorrente dessas virtudes. E nessa manhã, eu quero dizer para a igreja: traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Deus é luz para clarear a sombra dos seus pensamentos. Deus, ele é fonte de alegria, fonte de renovo para vivificar a tua vida. Traga à tua memória
que você é um soldado do general Cristo. E os soldados, eles não fogem da luta, eles não fogem dos compromissos, eles não fogem das responsabilidades, eles não se amedrontam diante dos desafios e muito menos esmorecem diante das adversidades, das dificuldades, das circunstâncias, sejam elas quais forem, porque a motivação do soldado, conforme a palavra de Deus diz, está em satisfazer àquele que o arregimentou, àquele que tem investido em sua vida com instruções, com capacitação, com adornos santos e espirituais para te fazer brilhar, aonde quer que esteja. Traga à tua memória a motivação de Jesus no seu ministério terreno. Trabalhar com submissão e coragem e fazer com prazer a vontade de seu Pai. E aí eu vou repetir aquilo que ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí eu vou dizer uma coisa também importante. Trabalhe. Faça a obra não esperando nada em troca. Seja de Deus, seja dos homens. Faça a obra de Deus não esperando nada em troca. Faça o melhor, porque Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. E diz a palavra que nada, absolutamente nada será em vão. Todo esforço será recompensado, nenhum sacrifício de louvor será rejeitado, porque isso é agradável a Deus. Traga à sua memória que os dons e talentos que Deus te deu, eles são para a tua edificação, para a edificação da igreja e para a edificação do ministério. Primeiro para você, depois para o ministério e depois numa dimensão maior para a igreja. São para serem empregados, talentos e dons, empregados, multiplicados e não enterrados. E eu diria para você que deseja ver seus dons multiplicados, eu diria que Deus, nessa hora, Ele vai estar olhando para onde? O seu coração. E lá no seu coração ele vai enxergar o quê? A sua motivação. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele derrama para um fim proveitoso. E se meu coração está imundo, sujo, o que eu peço pode não ser para um fim proveitoso. Traga a sua memória que Filipenses 4, verso 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Com a força de Deus, nós somos capazes de superar qualquer desafio. Traga à sua memória aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que eu já disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. E essa palavra nos motiva a confiar em seus planos e a encontrar sentido em meio às adversidades que se levantam. Traga à memória que a promessa de que fluirão rios de água viva no seu interior. Traga à memória que a promessa de que Deus vai alargar a tua tenda para a direita e para a esquerda. Traga à tua memória que nós veremos a glória de Deus nos alcançar. Mas, mais uma vez, Deus vai olhar para a nossa motivação. O Senhor, já encerrando a mensagem, o Senhor, Ele não aceita qualquer tipo de oferta.
o Senhor não merece qualquer tipo de oferta. E aí eu vou repetir algo que nessa semana, eu acho que eu já falei 2 vezes, mas que é importante. Não debaixo daquela introdução em que eu disse que os homens dizem que somos capazes de absorver apenas 10%. Não é isso. Mas pela relevância. Porque nós temos uma luta diária travada com a carne, com a voz interior, com o mundo, com a tentação do diabo. Então eu quero repetir aquilo que deve ocupar o seu pensamento, porque isso vai contribuir para a sua motivação. E a palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 4, verso número 8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos dirige. Tudo nós podemos naquele que nos ama. Por isso, não pode haver espaço para desmotivação em nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por essa palavra. Para aprofundar, Deus, o nosso conhecimento, abrir a nossa visão. Claro que reforçando a nossa dependência do Senhor, porque nada somos sem o Senhor. Mas nós queremos fazer parte do grupo de adoradores, aqueles a quem o Senhor procura nesta terra, os que te adoram em espírito e em verdade. Por isso as nossas motivações, elas precisam ser coerentes com aquilo que o Senhor nos ensina, nos disciplina, nos exorta e nos repreende. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que estamos no lugar certo, na hora correta, para o Senhor trabalhar em nossas mentes, nos nossos corações. Porque, como eu tenho dito, as nossas decisões apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher. Gostem ou não dessa frase, é uma grande verdade espiritual que está por trás das nossas decisões. E nós não podemos abrir mão de vigiar e de manter em elevada estima a motivação dentro de nós, para podermos, Deus, continuar avançando para aquilo que o Senhor já preparou em nossas vidas. Em nome de Jesus. Se há desmotivação, Deus, nessa manhã presente no coração, se há tristeza, abatimento, se há, Deus, algum sentimento daninho, se há, Deus, algum espírito que persegue a alma, o coração, Pai, dos teus filhos nessa manhã, se há alguma coisa, Deus, que não coopera para o bem dos teus filhos, conforme promessa tua revelada em Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome e que é poderoso, para continuar fazendo infinitamente mais de tudo que pedimos, esperamos e merecemos, ó Pai, em nossas vidas. Desce virtude, Pai dos céus, nessa manhã. E afasta, Senhor, ó Pai, de nós, tudo aquilo que não convém, que não edifica, tudo aquilo que Deus não faz, ó Pai, desfrutarmos do melhor desta terra. O Senhor não é mentiroso. O Senhor não é infiel. A tua palavra é provada, a tua palavra é perfeita e o seu caminho é perfeito, Pai. Encontra, Deus, liberdade nessa manhã, para trabalhar, mexer, Deus, em nossas estruturas e fazer, Deus, a tua vontade, Pai.
De nada valerá, Senhor, em nossas vidas ganhar o mundo e perder a alma. De nada valerá, Deus, conhecer a tua vontade e viver num caminho de fuga ou de colisão ao teu querer. Ninguém nunca conseguiu convencer o Senhor do contrário. Não há argumentos humanos, Pai, que possam combater a tua direção, o teu chamado, a tua palavra, a tua voz. A tua voz é soberana e ela é a última palavra em nossas vidas, Pai. Manifesta, Pai, a tua presença, Senhor. Nós estamos na estrada da maturidade. E isso não é um discurso único, Pai, nesta igreja. É porque temos a convicção de que o Senhor já está trabalhando. Mas nós sabemos, Pai, que estamos longe do que o Senhor quer. E o Senhor nos chama a perseverar. Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feita a minha vontade, alcanceis a promessa. É o que o Senhor diz na sua palavra. Por isso continuamos, Deus, perseverando em casa como intercessores. Continuamos perseverando no culto de oração. E continuamos, Pai, orando e clamando neste altar. Ainda que pareça ser a mesma coisa. Mas nós sabemos, Pai, que há uma distância entre a teoria e a prática. Nós sabemos, Deus, que há uma distância entre a tua vontade e a manifestação das ações, Pai, em nossas vidas. Por isso, ajuda-nos. Desfaz, Senhor, tudo aquilo que não procede da tua parte. Faz com que, Deus, a tua igreja saia nessa manhã motivada, Pai, entendendo a sua identidade. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, ela fala por si só. E ainda melhor, quando o Senhor nos traz a sua palavra e as suas promessas, como o Senhor fez, Deus, nessa manhã. Muda, Deus, a visão e faz, Deus, com que a tua igreja desfrute de um novo tempo, de uma nova visão, de um novo comportamento. Assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus.